Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar e o assunto é sarampo. Infelizmente, a doença voltou a aparecer entre os brasileiros depois de anos erradicada. Os surtos começaram nos estados de Roraima e do Amazonas e agora os casos chegam a outros estados. Já foram registradas mortes, apesar de a vacina contra o sarampo fazer parte do calendário nacional de vacinação. Para este papo, nossos convidados são a Gabriela Zupa, mãe do Luan, de 1 ano, e o infectologista e clínico da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Paulo Ouzon. Doutor, o que explica essa volta do sarampo? O sarampo reapareceu agora em função de migração de pessoas da Venezuela e de países próximos para o Brasil, e com eles trouxeram o sarampo de volta. No entanto, nós não temos motivo para pânico, porque nós temos assim, a partir de uma certa idade, quase todo mundo teve sarampo, que é uma doença altamente infectante. Então, pessoas acima de 40 anos, mais ou menos, tiveram a doença natural ou têm a imunidade, mesmo não tendo tido a doença, porque entraram em contato com o vírus. Então, o que está acontecendo é o seguinte, você tem essa população, que é essa população de pessoas que não foram vacinadas é que estão apresentando a doença. E, obviamente, na medida que você trouxe o sarampo de volta, aqueles que não foram vacinados podem apresentar. Gabriela, o seu filho Luan, ele está com 1 ano. Ele já foi vacinado contra o sarampo? Ainda não, porque ele está apresentando crises de gripe uma atrás da outra, né? E eu fui orientada pela pediatra para esperar ele sarar totalmente da gripe para poder aplicar a vacina, que é aos 12 meses. Então, doutor, os bebês eles já podem ser vacinados a partir dos 12 meses? O que acontece é o seguinte, a recomendação, primeiro, que a pediatra deu, é porque está tendo resfriado. Então, quando você tem alguma infecção, é melhor você esperar para poder vacinar, para não você saber o que é o resfriado dela, o que é a vacina. Porque a vacina, eventualmente, pode provocar uma reação. Agora, por que com 1 ano de idade? Porque a mãe passa para a criança, durante a gravidez, ela passa anticorpos. Então, no final do ano, mais ou menos 9 meses, 1 ano, é que ela não tem mais anticorpos, que daí você começa a vacinar. Essa criança fica protegida, pela mãe, pelos anticorpos que a mãe passa, durante a gravidez, pelo cordão umbilical. Então, vacina-se com 1 ano de idade e depois na adolescência. Você estava preocupada com isso, dele não ter sido vacinado? Eu ainda estou preocupada, né? Quando eu penso em levar para vacinar, o narizinho começa a escorrer, aí eu fico, ai meu Deus, e agora? Porque a gente tem medo da reação, né? Por ele já estar com uma infecçãozinha, a gente tem medo de agravar com o vírus mesmo que é atenuado, né? E doutor, explica pra gente o que é a doença sarampo e se essa preocupação da Gabriela tem justificativa. Olha, sarampo é uma doença que na década, por exemplo, 60, 50, extremamente grave, mortalidade elevada. Eu vivi muito na década de 70, 60, 70, onde crianças desnutridas, geralmente, crianças com baixo poder aquisitivo, famílias que baixo poder aquisitivo, se alimentavam mal, principalmente à custa de carboidrato. E daí o que acontecia? Quando tinha o sarampo provocava uma queda muito intensa da imunidade, facilitando outras infecções oportunistas, como, por exemplo, pneumonia e infecções de aparelho digestivo. Então, era a principal causa de morte de uma época. Então, é uma doença que não se pode brincar de forma alguma. Porque o que dá o sarampo? O sarampo, ele é uma infecção respiratória, ele entra pelo aparelho respiratório, é altamente infectante, é difícil uma pessoa conviver no meio onde tem sarampo que não tenha contágio. É tão contagiosa quanto a resfriado ou gripe. E quais os sintomas que os pais devem ficar atentos? Então, os sintomas são assim, aparece uma febre alta, dor de garganta começa, uma febre alta, depois aparece, se você olhar na parte interna da boca, na bochecha, tem algumas manchinhas que o médico pode fazer diagnóstico numa fase bem inicial. Depois aparecem manchas pelo corpo todo, a criança tem manifestações respiratórias, uma tosse que geralmente tosse seca, intensa,
Mais ou menos é isso o quadro clínico, dura em torno de uma semana até resolver. Eu me lembro porque eu tive sarampo e é uma dor de garganta muito forte, ficam feridas assim. E eu me lembro que o tratamento, se não estou enganada, eu tinha que ficar de cama, não tem remédio, né? Não tem. Tem que ficar de cama, né, doutor? E eu lembro que tinha uma orientação de ficar mais no escuro, porque poderia afetar alguma coisa de fotofobia. Não, é que acontece, eu esqueci de falar, um sintoma importante é a conjuntivite, que também é uma coisa que chama atenção, é que os olhos ficam avermelhados. Então, quando você tem conjuntivite, a luz é desconfortável, então você fica no escuro por esse motivo, por causa da conjuntivite. Entendi. Assim que possível, você vai vacinar ele. Vou correndo. Você teve sarampo? Você Eu lembra? não, acho que não. Não teve? Olha, a nossa conversa continua daqui a pouco, a gente já volta. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é sarampo. Doutor, infelizmente o sarampo voltou ao Brasil, uma doença que estava erradicada e a gente vê também aí muitas famílias contra a vacinação, o que é um absurdo, né, doutor? Porque assim, o que mudou a história da mortalidade infantil nos últimos 30 anos ou 40 anos foi a vacina. Isso não tem a menor dúvida. E, Gabriela, você acompanhou nas redes sociais toda essa polêmica falando sobre movimento anti-vacinação? O que você achou disso tudo? Tem muitas amigas minhas que falam, você é doida da vacina da febre amarela, né, que eu dei nele. E aí elas falaram, mas você é doida? Imagina, olha o tamanho da reação, tem um monte de gente morrendo por causa da vacina. Eu falei assim, mas e quantas pessoas vão morrer se não tomarem a vacina? Não, e não tinha tanta gente morrendo por causa da vacina. Não, mas assim, às vezes aparece uma fake news na internet e as pessoas pegam aquilo como verdade única, entendeu? Não pesquisam se é real. Sim, e doutora, as vacinas são seguras, né? E você fala aí de uma imunização de um país, né? De um país, quer dizer, o que você previne de doenças é uma coisa fantástica. Por exemplo, assim, quando fala de febre amarela, existem algumas diferenças, mas assim, seria uma morte provocada pela vacina para cada mais ou menos 300 ou 400 mil pessoas, sendo que se você tivesse a doença nessas pessoas, 50% morreriam. Quer dizer, não dá nem para fazer questionamentos a respeito. E esse pessoal que que promove esse tipo de coisa, deveria ser isso é crime, não pode fazer uma coisa dessa. Até porque a gente sabe que o calendário de vacinação, né, as vacinas são até obrigatórias, né? Falou-se inclusive em quem não vacinar poderia até perder a guarda de um filho, porque o que também a gente sabe é que se você não vacina o seu filho, você está deixando de imunizar as outras crianças. Você ouviu isso também, né? Não é só em relação ao seu filho, né? Quanto mais pessoas vacinadas, menor a incidência da doença, não é isso? Somente criança que vai para a creche, né? No caso do Luan, por exemplo, tem um monte de criança lá, se eu não vacinar, se outra mãe não vacinar, e ele chega lá transmitindo essa doença. Olha o tamanho da culpa, né? Que a mãe tem em cima da sua própria criança e dos filhos dos outros, né? Que estão ali em contato. E outras doenças graves também, por exemplo, a pólio, né? Que é outra doença que estava erradicada e que a gente vê aí também voltando. Quer dizer, você tem todo um avanço na medicina e agora um retrocesso, né? Eu cheguei a vivenciar essa época da mortalidade pelo sarampo, coqueluche, né? Então, são todas doenças que quem presenciou, viu o sofrimento que é e as mortes, sabe muito bem o que é isso. Né? A vacina do sarampo é a tríplice viral, ela protege contra quais doenças, doutor? São 3 doenças. MMR, então R de rubéola, M de mumps, que é measles, que é sarampo, e mumps, que é cachumba. Então, quem vivenciou essas épocas sabe da gravidade, né? E acho que essas pessoas que colocam essas coisas na internet, eu repito, deveriam ser... É crime isso. Mas aí, doutor, como que a gente explica, por exemplo, a volta do sarampo? A contaminação se dá, onde é que está? Se é que existe algum culpado? Houve alguma falha em vacinação por esse movimento antivacinal? Ou é porque as pessoas mais velhas não foram vacinadas quando eram crianças porque não tinha vacina? Não, os mais velhos tiveram a doença natural. Isso aí, com certeza,
você pode dizer que quase a totalidade das pessoas tiveram sarampo clínico com o quadro todo, ou um quadro mais leve, que não se fez diagnóstico de sarampo. Mas é muito infectante, o sarampo é muito infectante. Então, na verdade, não foi aqui que surgiu, foi trazido de fora, trazido da Venezuela, provavelmente. Então, pessoas que estavam doentes vieram para cá e acabaram transmitindo. Agora, hoje é muito fácil uma transmissão de doença, tendo em vista o deslocamento rápido que as pessoas têm. Então, você pegou um avião, por exemplo, como aconteceu algum tempo atrás, foram surfar na Indonésia, não tinham tomado vacina, pegaram sarampo, trouxeram, daí passaram para pessoas que não tinham tomado vacina. As crianças brasileiras que não foram vacinadas correm o risco, de pegar a doença. Porque a doença já chegou ao Brasil. Isso. E essas regiões onde está ocorrendo sarampo também são regiões de difícil acesso, né? Então, eu conheço um pouco disso, já fiquei um tempo no Parque Nacional Xingu também, na Amazônia. Então, você tem populações que ficam isoladas praticamente. E aí a vacinação não chega lá. Então, muitas vezes a vacinação não chegou até lá. Com isso, você fica assim mais cuidadosa, porque como você ainda não pôde dar a vacina nele, de evitar sair com ele, expor ele, assim... Por exemplo, vai em festinha infantil, que tem um monte de criança, ou de ir num shopping center. Shopping principalmente, transporte público eu não gosto de pegar com ele de jeito nenhum. Faz um friozinho, o pessoal já fecha todas as janelas e fica aquele acumulado de gente. E aí um espirra, pronto, já é suficiente para você pegar uma doença que seja grave, né, como essa. Bom que daqui a pouco você vai poder vacinar, ele vai estar imunizado. Pelo amor de Deus. E a transmissão é assim mesmo, isso que ela falou, né, doutor? Precisa evitar locais fechados. Então, a transmissão da chamada doença respiratória... Que é o sarampo, né? Você acreditava muito que seria através do espirro, da tosse. Porque você, quando eu estou também falando, eu estou emitindo pequenas gotículas que ninguém está enxergando aqui. E quando você está a 1 metro de distância, você pode passar. Agora, um contato muito efetivo que ocorre é através das mãos. A umidade, o calor das mãos facilita a sobrevivência do vírus. Então, muitas vezes, pegando no corrimão, no objeto que outra pessoa colocou a mão, o vírus está ali. Você coloca a mão e depois você passa sem querer no nariz e contrai a doença. Por isso é importante a gente lembrar também como tem que lavar as mãos, né? Lavar sempre as mãos. E acho uma coisa importante que você falou. Então, você não tenha ilusões que até os 7 anos de idade, seu filho vai ter infecções respiratórias frequentes, porque tem mais de 100 vírus identificados que provocam resfriado. E na escolinha, no prédio, etc., o que elas trocam de vírus é uma coisa impressionante. Só para concluir, doutor, a gente sabe também que mesmo crianças vacinadas podem ter a doença, mas ela vem bem mais fraca, né? Podem ter doença. É raro acontecer isso. Eu vi muito poucas vezes na minha vida. E depende. Se for criança, geralmente é quadro mais leve. Se for adolescente ou adulto, o quadro geralmente é mais intenso. Mas no sarampo também? Também. Tá bom. Doutor, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Eu que agradeço o convite para poder ajudar a esclarecer as pessoas a respeito de vacinação, de febre amarela, de sarampo, de outras que possam vir aí. Gabriela, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Então, olha, fica o alerta, confira a carteira de vacinação do seu filho e fique atento à campanha de vacinação contra o sarampo. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá. Tchau.